Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Obrigada por sua atenção. Como eu já disse em vídeos anteriores, nesse canal eu conto histórias diversas, boas, não boas, de ensinamentos, de inspiração. Essa história que vim contar hoje, ela ficou na minha memória por muitos anos. No mínimo uns 20 anos. Foi na minha época de formação, na minha época de graduação. Ficou no meu pensamento, tanto que lembro dela até hoje nos detalhes. E essa história me marcou na universidade porque eu tenho formação de pedagoga, eu sou professora com especialização em educação infantil. Eu gosto muito de gente e não poderia ser diferente. Na formação de pedagogia, você passa em todos os períodos por psicologia. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com criança, então você tem que ter um conhecimento, nada muito profundo, mas um conhecimento de psicologia. E digo que era uma das disciplinas que eu mais amava na universidade. Uma professora que me marcou, porque além dela gostar de lecionar, dela gostar de ser professora, de passar o seu conhecimento, ela também era psicóloga e tratava de crianças no seu consultório. Um dos exercícios que ela colocava para nós, alunos em formação, ela trazia desenhos dos seus pacientes, das crianças que ela tratava no seu consultório, e nós que estávamos em formação, analisávamos aqueles desenhos para que fizéssemos um diagnóstico, né, do que se passava com aquela criança. Até porque, gente, a criança, ela ainda não tem maturidade para entender os sentimentos, para entender o que acontece com ela. E muitas vezes ela não sabe verbalizar. E uma das formas dela se expressar é através do desenho. A criança, ela fala muito através dos desenhos. Recentemente eu postei um vídeo no canal que falava de uma história da minha família, de uma criança, porque ela fez um desenho da família e ela não fazia parte dessa família. E os pais foram chamados, graças a Deus, tudo isso foi reparado, consertado, reavaliado, e ela hoje é uma pessoa, graças a Deus, equilibrada, saudável, glória a Deus. E na história que eu vou contar hoje para vocês, referente a um desenho que chegou a mim como aluna, para eu interpretar aquele desenho. E confesso que muitas coisas passaram na minha cabeça e a pior situação era o que tinha ocorrido com aquela criança. Como eu digo, a criança, ela grita através dos desenhos, dependendo do que ela passe, dependendo das situações que ela viva. Às vezes ela grita pedindo socorro e muitas vezes só um profissional pode ajudar. E vamos ao desenho dela que me impactou. Era trabalho em grupo, 3, 4 alunas. Cada uma recebia um desenho e tinha que fazer o diagnóstico daquele desenho que chegava até você. E o meu era um desenho da criança de uns 6, 7 anos. Era uma mão muito grande. Essa mão tomava toda a folha do papel, pintada toda em preto, mas com traços, não era um pintar, era um rabiscar forte, com traços fortes. Expressava raiva. A criança naquele desenho, ela expressava muita raiva, porque ela não pintou aquela mão, mas com lápis preto, ela rabiscou muito aquela mão, e foi esse desenho que eu recebi e eu tinha que dizer, no meu pouco entendimento, o que se passava com aquela criança. Junto com as colegas, a gente avaliava um desenho da outra, mas cada uma tinha que dar o parecer do seu desenho, do desenho que tinha recebido. E uma dizia: olha, Inês, provavelmente essa criança pode ter sofrido agressão, né, em casa, uma criança que vive num contexto de violência, onde ela apanha de quem cuida dela. Pode ser isso. Vários questionamentos referente àquele desenho que chamava a atenção de todas nós. Do grupo, o meu era o mais enigmático. E outra coisa também, gente, que passou na minha cabeça, mas eu não tinha como verbalizar, porque a gente acha isso tão brutal que a princípio a gente não pensa que seja isso. E eu coloquei lá as minhas anotações referente àquela mão. Provavelmente essa criança sofre agressão física, provavelmente essa criança, um adulto, que ela tema, que ela tem medo por alguma razão. E no final de tudo, da última possibilidade, porque é o que
que a gente espera que não seja, né, mas possivelmente uma criança que sofria abuso sexual. E coloquei lá os meus pareceres, não é? Em conversa com a professora esclarecia o que estava acontecendo com aquela criança que ela tratava. Infelizmente, aquela menininha de uns 6, 7 anos, ela tinha sofrido sim abuso sexual dentro de casa, dentro da família. Porque, gente, é triste falar isso, mas uma das coisas que a gente não consegue, não é? A gente não consegue de cara perceber uma criança que passa por esse tipo de trauma, que é terrível. São feridas imensas que ficam naquela criança, que muitas vezes não consegue nem entender o que está acontecendo com ela, porque ela não entende verdadeiramente. E isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, porque hoje uma criança pega um celular, uma criança tem uma percepção pela aceleração do mundo hoje. A criança hoje, muitas vezes, ela é mais esperta, os pais conversam mais com os filhos sobre essas questões, não é? Mas, infelizmente, era esse o problema daquela criança que a minha professora tratava, a psicóloga tratava. Lembrando desse desenho que me marcou profundamente, porque por mais que a gente ache que isso não é comum, isso não é natural que aconteça na família, mas uma coisa é certa, gente, não sou eu quem digo, isso são as estatísticas, são os consultórios de terapia, de psicologia, que infelizmente a violência sexual contra a criança, ela se dá muito mais no seio familiar. Pra gente é meio bizarro pensar que uma criança sofre abuso dentro da família, até porque a criança ela está muito mais dentro da família, não é? Ela não fica na rua. Entre estranhos é muito mais difícil de acontecer, mas no seio familiar, infelizmente, é onde mais se dá esse tipo de abuso, que é muito triste da gente falar desse assunto, é muito complexo, não é fácil. E hoje, porque até hoje lembro dessa criança, do desenho dessa criança, eu sei que tem milhares de crianças que passam por isso, mas essa passou por mim, me marcou profundamente, eu jamais esqueci. E vim falar dessa história, não deixa de ser uma história, para que todos nós, né, que lidemos com criança, consigamos entender, perceber comportamentos, tristeza, muita timidez. A criança ela não fica normal, não tem como ela viver normal, naturalmente, passando por uma situação dessa. E quando eu lembro do caso dessa menininha tão novinha, o que eu peço a Deus hoje, porque ela é uma mulher, ela não é mais uma criança, isso tem mais de 20 anos e ela estava nessa faixa etária de 6, 7 anos, é que hoje ela tenha sido verdadeiramente curada disso que ela passou, que hoje ela seja saudável, que ela tenha uma vida normal. O mais importante de tudo, que hoje ela não tenha mais feridas, que ela tenha apenas cicatrizes, porque a cicatriz, ela não nos permite esquecer do que passamos, mas também não dói mais. A gente lembra e não sofre mais. E eu espero em Deus, sinceramente, que essa criança hoje seja uma pessoa totalmente curada desse trauma que passou na infância e que seja equilibrada e feliz, porque não é fácil superar um trauma nessa proporção, numa idade tão difícil de perceber o mundo, de entender as coisas. O nó é maior, o nó é muito mais cego. Era essa história que eu queria vir contar para vocês. Comentem sobre isso, porque, gente, a violência contra a criança, ela se dá de várias formas, não é só na agressão física em si. Há vários tipos de agressão contra a criança. E uma das mais tristes é violar uma coisa tão pura, tão inocente. Que nós peçamos a Deus para que tenhamos discernimento de olhar mais as nossas crianças, observar mais o desenho dessas crianças, porque elas falam muito através de desenho, gente. Vocês não têm ideia de quanto uma criança se expressa através de um desenho. E uma coisa que li e achei fantástico, e trago nesse vídeo agora, que a fé lhe mova
e que a coragem seja sua companheira diária. Um beijo e que Deus abençoe todos nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.